pessoas que te machucaram, pessoas que te fizeram mal, e de repente Jesus vai mandar você ir lá pregar a palavra. E não é esse estilo de palavra que Jonas pregou, é uma palavra de amor e de carinho. Ainda vai falar para você assim, e depois vai lá e dá um abraço e diz que você ama. Senhor, mas é comigo mesmo, é contigo. Eu já passei algumas situações de pedir perdão a pessoas que me fizeram mal. E Deus fala comigo, vai até aquela pessoa, pede perdão a ela. Eu falei, Deus, mas eu não fiz nada, ela que fez. Mas quem está morrendo é você ainda nela. Aquele que guarda alguns sentimentos semelhantes a esse que eu estava guardando, é como uma pessoa que toma um copo de veneno e está guardando a morte da outra. Quem estava morrendo era eu. Quem precisava do mover de Deus era eu. A ferida estava no meu coração e não no dela. Era essa cena. E fui eu lá, pedi perdão, ainda tive que orar pela vida da pessoa, tive que ajudá-la porque estava passando um processo espiritual terrível, vendo demônios dentro de casa. Fui lá, com o coração aberto. Daí em diante Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Deus tinha falado, filho, quero mudar a sua vida, a sua história, mas há algo travando. Mais ou menos uns 2 meses atrás, eu estava no monte orando, e daqui a pouco Deus veio e falou assim comigo, meu filho, vá até o meu ex-pastor e dá um abraço nele. Primeiro Deus mandou interceder pela vida dele lá no monte, eu preciso interceder. Para quem não sabe a história, eu sofri uma apunhalada assim pelas costas, resumindo muito bem. E aí Deus veio falar comigo. Isso eu já tinha aberto o coração há muito tempo, às vezes eu mandei contato pelo telefone, tá? Mesmo com tudo que aconteceu de errado, não é porque a pessoa de repente comete um erro contigo isolado, que você vai avaliá-la pelo aquele erro isolado. Claro que todos erros geram consequências. Consequências houve. Sendo que eu vivi com uma pessoa há 10 anos que mais acertou comigo do que errou. Então, terá mais peso os acertos do que os erros. E aí estou lá no monte intercedendo pela vida dele. Deus falou assim comigo, meu filho, depois vai lá e dá um abraço nele. E aí certo dia eu fui pregar no bairro que ele mora, eu liguei para ele. Aí falei, eu estou indo pregar na igreja tal aí, tá? Fomos lá, nos encontramos e tal. Conversamos um pouco após o culto. E depois, quando estávamos saindo, eu dei um abraço nele. Eu falei, bicho, independente do que ocorrer conosco, eu continuo te amando. Algo de repente precisava se completar na minha vida. Às vezes achamos que estamos curados por completo. E não estamos. Algumas coisas precisam ser corrigidas, tratadas, para a cura ser produzida no nosso interior. E de repente estava este homem Jonas, tendo que apregoar para este povo, que maltratou, que matou os seus. Existia uma ferida aberta no coração desse homem chamado Jonas. E Deus traz a palavra para ele apregoar para os mesmos. E aí, eu quero estar falando nesta noite, tentando fugir dos planos de Deus. Não tente fugir dos planos de Deus. Não tem como ser humano nenhum fugir de Deus. Lembra de Adão e Eva quando pecaram? E ouviram a voz do Senhor? Deus, estamos aqui. Deus precisa disso aqui, estando ou não, para ver o ser humano. A nossa visão humana, às vezes até achamos, em todos os lugares que você estiver, Deus está te vendo. Não tem como você fugir do Senhor. Não tem como eu fugir do Senhor. Se Deus tem algo para a sua vida para cumprir, meu amado, apenas aceite. Permita a Deus cumprir. Eu já falei isso 300 vezes. Eu nunca pedi a Deus para ser pastor. Nunca tive desejo de ser pastor, de pregar a palavra do Senhor. Mas de repente veio um chamado. Eu só aceitei. É complicado às vezes para você aceitar. Sim, bate o medo, vem o desespero, vem.
tinha para onde correr. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o nosso Criador, é Ele que escolhe, é Ele que faz como Ele quer. E não tinha como Jonas fugir. Aprendemos algumas verdades dentro desse texto, dessa história de Jonas. A primeira, quando tentamos fugir dos planos de Deus, a nossa caminhada é bem maior. Quando você tenta fugir dos planos de Deus, a sua caminhada, ela se torna bem maior. Bem maior como assim, pastor Luciano? Meu ministério vai se estender. Não é dessa forma. Você poderia chegar até o local determinado rapidamente, mas pela sua desobediência, por não ouvir a voz do Senhor, ouvir e não obedecer, sua caminhada se torna bem mais longa. Deus vem e fala para este homem chamado Jonas, versículo 1 ao 3 do capítulo 1, está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, Deus estava vendo tudo que aquele povo estava fazendo. Às vezes achamos que o que as pessoas fazem, ou que nós fazemos de errado, não está chegando até Deus, não está subindo até Deus. Tudo tem o seu tempo devido para acontecer. Versículo 3: Jonas se dispôs. Quando lemos logo essas primeiras palavras do versículo 3, falamos: maravilha, Jonas se dispôs. Deus chamou, deu uma ordem, Jonas se dispôs. E pena que o versículo continua: mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas ouve o Senhor falando e o homem se dispõe. Aí você acha que ele vai tomar a atitude correta, vai partir para Nínive. Ele pega um navio que está indo para Tarsis. Ele vem, paga a sua passagem, pega um navio para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Olha a loucura do homem. Para tentar fugir da presença do Senhor. O caminho de Israel, Acredito. para Nínive, levava 1,3 km. De Israel para Tarsis, Provavelmente levava deve ter feito essa bosta. Tu consegue 4.000 voltar pra instalar? quilômetros Consigo de provar. distância. Ou seja, 1.300 quilômetros de distância de Israel para Nínive, e de Israel para Tarsis era 4.000. Você pega e vê a diferença, a distância de Israel para Nínive e de Israel para Tarsis. E particionei a maior parte para poder. Todas as vezes que nós desobedecemos o nosso Senhor, a nossa caminhada para chegarmos até o local que Deus determinou, para chegarmos ao local da bênção que Deus reservou para a nossa vida, para chegarmos no local para cumprir a nossa missão, se torna bem maior. Lembra do povo de Israel, quando eles saem do Egito? E pela desobediência deles, o que acontece? Era 40 dias para chegar em Canaã. Sabe o que ocorreu? 40 anos ficaram rodando para chegar em Canaã. Todas as vezes que desobedecemos ao Senhor, todas as vezes que não queremos cumprir com o nosso chamado, todas as vezes que tentamos fugir do Senhor, infelizmente é o que acontece. A sua bênção está aqui, é você estar 3 passos e alcançá-lo. Obrigada, mano. Sendo que devido à minha desobediência, eu vou ter que rodar. Eu vou até lá ao fundo, chegar do outro lado da parede para tentar alcançar a minha
dos planos de Deus, nós colocamos todos que estão conosco à prova. Você vai entender o que eu estou dizendo. Jonas, ele pega o barco em direção para Tarsis. E aí o barco não tinha apenas Jonas. Existiam outras pessoas. O barco já estava ali preparado, esperando. E eu, por diversas vezes, eu posto algo no Face, que são palavras do maior evangelista do mundo. E eu repito muitas e muitas vezes, que eu acho bonita. E às vezes alguém está precisando ver, ouvir. E por isso que eu lanço aí diversas vezes. Ele diz assim: todas as vezes que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco preparado. Isso é certo. Todas as vezes que você tenta ou quer tomar um caminho errado, o diabo já está ali com uma já à mesa. A mesa já está preparada para você se lambuzar, para você acabar e destruir com a sua vida. Todas as vezes que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o barco já está preparado. O barco já estava preparado para Jonas. Jonas entra. A princípio tudo bem, tudo tranquilo. Estou conseguindo fugir da presença de Deus. Ele nem está me vendo. Deus não está vigiando na terra para ver que ele me manda para Nínive. Será que ele não lembra do que eles fizeram com o nosso povo? Eu não vou dar nada, não estou nem aí. Manda outro. Envia outro naquele local, Senhor. Eu não. E aí estava Jonas no barco, tranquilo. E de repente, o Deus amoroso, gracioso, sabe o que ele faz? Ele permite a tempestade surgir. Vem vento forte, levanta-se as ondas. E aí há um desespero no mar. Aí Jonas, quando dá aquela olhadinha, tudo se levanta, né? Isso não é comigo não. Vai fora, não. Lá para baixo do carro. E vai tirar uma sonequinha, vai dormir tranquilamente. E ali pega um sono profundo. As outras pessoas que estavam na parte de cima, desesperadas, tentando se salvar, começam a jogar tudo de peso para o mar, para aliviar um pouco o peso, para não afundar. E de repente um fala com o outro. O mestre do navio declara: orem, orem, cada um ore ao seu Deus. Pode ser que ele venha ter misericórdia de nós. E aí começa aquele desespero todo. E de repente, mesmo o mestre do navio, ele desce e encontra Jonas no sono profundo. Não estava nem aí para a vida. Não é por causa de mim que isso está acontecendo, eu não tenho nada a ver com essa história. E dormindo profundamente, o homem vai e acorda ele: ó, para você não se incomoda não, olha o que está acontecendo, se levante, vamos desperta, se levante, clame também ao seu Deus, possa ser que ele venha ter misericórdia de nós. O barco está quase sendo destruído, levanta-te. E Jonas, quando se levanta, e observando toda aquela tempestade, tudo aquilo ocorrendo, aí aqueles homens vêm e tiram a sorte para saber por quê e por causa de quem estava acontecendo tudo aquilo. E aí cai em Jonas. E a hora que ocorre esse versículo aqui que nós lemos, versículo 7 está escrito: e diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram:
Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. É interessante que ele responde: sou hebreu e temo ao Senhor. Se teme mesmo, porque está no meio do caminho. Aí continua: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando Jonas faz essa declaração para eles, mesmo sabendo que tudo que estava ocorrendo era culpa de Jonas, houve um pavor no seu interior. Certamente aqueles homens já tinham ouvido falar muito do Deus dos hebreus e sabia que era um Deus todo-poderoso, como Jonas também declarou. E quem vai ter coragem de meter a mão em Jonas e lançá-lo no mar? E Deus de repente cobrar esse sangue inocente daquelas pessoas? E Jonas fala: olha, a única solução é me lançando no mar, para que o mar não venha nascer no mar. E aí aqueles homens pedem perdão a Deus e não tem outra solução: lançaram Jonas no mar. Então, às vezes, algumas tempestades se levantam contra as nossas vidas. E se levantam contra as nossas vidas, sabe por quê? Porque não estamos, muitas vezes, obedecendo ao nosso Deus. Estamos tomando caminhos errados. Deus nos manda ir por um caminho, ou ir para tal lugar. E queremos obedecer a voz do nosso coração, do nosso interior, ou aquilo que vai ser melhor para nós e não aquilo que Deus quer. E quando entramos em desobediência, sabe o que acontece? Colocamos todos que estão conosco a perigo, a destruição. Todos que estavam no barco com Jonas, se Jonas morresse ou se o barco afundasse, todos iam morrer juntos. Por culpa de quem? De Jonas. E às vezes, por atitudes erradas minha, sua, a nossa família entra em perigo. Sabe por quê? Porque se você, pai, mãe, sofrer e tendo filhos, os filhos acabam sofrendo. Se pelos seus erros e as falhas, Deus permite vir sobre a sua vida o desemprego, você vai passar necessidade sozinho? Não vai. Quem vai passar é toda a família. Então, as provações que vir sobre a sua vida, quem estiver junto vai passar junto. Qual marido que vai ver a sua mulher sofrendo e não vai sofrer junto? Qual é a mulher que vai ver o seu marido sofrendo e não vai sofrer junto? Vai doer na sua carne. Vai doer. Então todos acabam sofrendo a consequência junto. E Jonas ali passando esse momento difícil por desobediência, colocou a risco todos que estavam naquele navio. Tome cuidado com seus atos. Tome cuidado com as suas escolhas. Porque não é apenas a sua vida que está em jogo. São muitas coisas que estão em jogo. É a sua família. Às vezes, é um ministério. É que eu sempre falo e converso muito sobre isso. Nós somos tentados em todos os momentos. Irai-vos, mas não pequeis. A ira vem às vezes até sobre as nossas vidas. Pessoas que vêm te atribular, vêm te perturbar, vêm botar o dedo na tua cara. Às vezes a tua mão até fecha. Aí tu fica: Jesus, abre a minha mão. Jesus, me ajuda. Tira esse demônio que vai na minha mão fechando sozinho. É uma provocação esse dia no trabalho. Foi na segunda-feira. Aí veio o Senhor me pedir uma informação, informei e tal. E porque não tinha gente no setor, ele estava chateado, revoltado. E daqui a pouco nos enfia uma faca
me tratando. Eu já trabalho com alguns, se você pensar na minha, eu vou te pegar agora. Tá? Eu já trabalho com alguns que toda hora que vai falar contigo, aí, eu não sei você, aí puxa a camisa. Meu Deus do céu, pode falar sem pegar, tranquilo, nós falamos com a boca, não é com as mãos, e vai falar e bate, puxa a camisa, arregaça daqui. Falei, Jesus, o Senhor está me tratando com isso. Puxa minha camisa à vontade, catuca, e eu tenho que ser liberto disso. E aí ocorreu essa situação. Então nós somos tentados em todos os momentos. E todas as vezes que você for tentado, por favor, pense, não 3 vezes, não, 50, 100, antes de tomar uma atitude. Porque uma atitude que você vai tomar são muitas coisas que estão em jogo. É a sua vida, o seu testemunho como crente, como cristão. Quantos anos você conquistou uma vida com Deus, para de repente em um ato jogar tudo por água abaixo? Às vezes é melhor você sair com um tapa na cara, embora com o rosto vermelho, do que você levantar a mão e dar muitos socos em alguém, e depois que você satisfazer a sua ira, a ficha cair, o que eu fiz? Acabei com a mão. Aí do lado tem alguém dando uma gargalhada que você não pode ver. E Deus permite, de repente você vai ver o capeta dando gargalhada. E rindo, isso aí, mandou bem. E está aí no ministério jogado fora, uma vida destruída. Pastor, eu posso me arrepender? Sim, posso me arrepender, mas existem consequências. As consequências vão vir. E aí, será que eu vou conseguir me erguer? Às vezes, pessoas erram, falham. O perdão vem da parte de Deus? Sim. Vem até às vezes o perdão do ministério? Vem. Mas tem as consequências. E de repente essa que cometeu um ato errado não vai mais conseguir se levantar. A primeira coisa que o diabo vai fazer é acusar. Acusar e acusar. E quando não é o diabo, se levantam alguns também enviados para nos acusar. E aí você não tem mais coragem de se levantar e de pregar a palavra de Deus, ou de estar na igreja. Aí o que ocorre? Vem a vergonha, você mete o pé da igreja e vai embora. Se desvia, nunca mais retorna para Jesus. Então temos que tomar cuidado com os nossos atos. Jonas estava colocando em jogo ali toda uma tripulação, todas as pessoas que estavam ali naquele momento. E aí quando lançaram Jonas, se acalmou o mar, se acalmou o mar. E uma terceira verdade que aprendemos quando tentamos fugir dos planos de Deus: Deus nos dá uma segunda chance. Ele é tão gracioso, tão misericordioso, mesmo eu e você, sendo pessoas falhas, pessoas que vacilam, erram constantemente, mas o nosso Deus está sempre nos concedendo uma nova chance. Está sempre investindo na sua vida, investindo na minha vida, sempre crendo que daqui vai sair alguma coisa. E quando sai, ele, meu amado, abre um sorriso. É o meu filho, é o meu servo, eu apostei, eu investi. E aí lançaram Jonas no mar. O mar já estava revolto, se acalmou depois. Quando Jonas olha as pessoas segurando ele, os braços e as pernas, ele nunca brincou disso quando era criança. Segura de lá e de cá. Agora, depois que chega os 40 para brincar disso, meu filho, a boca está toda arrebentada, não faz mais. E roda para lá e para cá e de repente lança Jonas. O mar revolto. A primeira coisa que Jonas pensa: já era. Fui. Morri. Cai no mar e vai descendo. E no momento que vai descendo, passa muitas coisas na cabeça de Jonas. Para que eu fui nessa dica? Para que eu fui fazer isso? Mas o Deus tão misericordioso, Deus consegue, não que está escrito na Bíblia, mas nós podemos brincar um pouco com o texto em heresia. Deus consegue convencer um grande peixe, e o grande peixe sai na sua missão. Se o crente não consegue obedecer
peixe ora: Senhor, é esse homem mesmo que eu tenho que engolir? É essa prova para a minha vida? É, sim. Pode ser prova para a tua vida, mas eu ainda não terminei a história dele. Eu tenho algo para cumprir. Aleluia! Se ela assim, Deus, engole Jonas. De repente já vem um jogo no estômago, uma ânsia de vômito, algo parecido. E aí Jonas é alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. E naquele momento que Jonas está no ventre do peixe, Sheol, ele começa a refletir na sua vida. E aí bate o arrependimento. As águas vindo no rosto de Jonas, muitas vezes entrando lá. E o peixe para lá e para cá sacudindo aquele homem lá dentro. Havia um desespero. Todos os tipos de lixos que o peixe de repente estava engolindo batia em Jonas. E aquele homem começa a refletir. E no momento que ele está quase falecendo, ele clama ao Senhor. E Deus ouve o clamor de Jonas. E quando Deus ouve o nosso clamor, quando há um arrependimento em nossos corações, quando queremos mudar o curso da nossa vida, Ele brada do céu e diz: opa, chega, chega! Por aqui encerrou, e dá uma ordem ao peixe. Aí de repente você imagina o peixe cantando, Deus dá uma ordem ao peixe. Ele começa: essa é a noite da minha vitória, e vem descendo agora, onde lá na glória. Meu Deus! E aí o peixinho encosta e começa a oração. Sai desse corpo que não te pertence, vai! E lança Jonas na terra. E aquele homem, naquele momento, ele olha e o peixe sai, cumpriu a sua missão. E aí Deus vem e fala novamente com Jonas. Jonas! Sim, Senhor! Só faltou falar igual Samuel. Fala que teu servo ouve. Sim, Senhor. Jonas, vá até a cidade de Nínive. Lembra? Sim, Deus, eu lembro. E vai lá e cumpra com o que eu te falei. Apregoe naquela cidade que daqui 40 dias vou destruí-la. É o quarto ponto que nós aprendemos. Quando tentamos fugir dos planos de Deus, Deus nos convence a fazer a sua vontade. Deus convenceu de uma forma bem tranquila Jonas, não foi? Bem simples. Persuadiu a Jonas tranquilamente. Foi apenas uma palavra, não foi? Foi. Lançado no mar, engolido por um peixe. E qual será a forma que Deus vai nos convencer para cumprirmos com a nossa missão e cumprirmos com a palavra dele? Será que ele vai ter que te lançar no mar também, você ser engolido por um peixe, para estar cumprindo o que Deus quer? Será que às vezes tudo na nossa vida é na força, na marra? Será que às vezes não vamos por amor, por amar as vidas, por amar a obra de Deus, por ser obediente? Deus falou, eis-me aqui, Deus. Mas é difícil, não importa. Eu não sou capaz, Deus vai me capacitar. Aleluia. Vou me lançar e vou fazer, apenas quero obedecer. Se Ele deu uma ordem, eis-me aqui. E aí Jonas, convencido por Deus, de uma forma bem tranquila, ele vai para ali, uma cidade que tinha que percorrer 3 dias e 3 noites. E no primeiro dia começa Jonas. Uma palavra assim linda, maravilhosa. O Evangelho do amor. Daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. Daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. Hebraico, o povo não entendia hebraico. A pregação do homem era assim, imagina o homem rodando uma cidade. E de repente
Shamim. Alguém entendendo o hebraico comunicou às pessoas. Chegou essa palavra até o rei. E quando o rei ouve essa palavra, opa, calma. A partir de hoje todo mundo em jejum. Jejum, oração. Vestes grossas. Lançam cinzas sobre a sua cabeça. Pode ser que Deus venha ter compaixão de nós, misericórdia de nós. Todo o povo, meu amado, se humilha na presença do Senhor. Aí quando eu li esse texto, achei muito engraçado, muito interessante. Ele obrigou até os animais a jejuarem. Imagina de repente animais com vestes grossas, não consegui imaginar isso. Então eu só consegui entender os animais jejuando. Os bichinhos cheios de fome, mas tinham que jejuar. Era momento de adorar, era momento de pedir perdão. Misericórdia, Deus, misericórdia, Deus. Ao arrependimento, todos se arrependem. Meu Deus, imagina. Pastor Eduardo veio pregar uma igreja com 5.000 pessoas. E dentro de 5.000 pessoas, 2.000 pessoas não são crentes. E na hora que o pastor Eduardo faz o apelo, vem 2.000 pessoas na frente. Meu Deus, o sorriso do pregador vai dar volta. Jesus, obrigado! Vai querer tirar uma foto para registrar aquele momento. Tem que ficar registrado. Não para a nossa glória. Mas, meu Deus, tinha uma vida para Jesus, é uma alegria. Imagina 2.000 pessoas vindo. E de repente, lá com o Jonas, sabe o que acontece? 120.000 pessoas se convertem. E aí, qual a oração de Jonas? A reação? Não. Furioso. Fechou a cara. Revoltado. Não revoltado com o diabo, revoltado com Deus. Ele vai para o oriente da cidade. Revoltado, cabisbaixo. E ali, ele arma um abrigo, uma cabanazinha, mas entrava o raio solar naquele local, porque ela não era fechada. E Jonas ali olhando e revoltado, esperando o que Deus ia fazer, e viu o que Deus fez, salvou todo mundo. Não acredito que Deus salvou essa raça. Eu não acredito. Aí vem Deus, misericordioso, prepara uma planta onde Jonas ali está, aquele abrigo que ele fez, e a planta se enrosca toda ali e cobre o abrigo de Jonas. E vem a sombrinha para ele. E de repente está ali o sol rolando em Jonas na sombrinha e olhando tudo. Jonas vai e dorme. Quando acorda no outro dia, a planta que cobria o seu abrigo tinha morrido, tinha secado. Deus enviou um bicho que devorou toda a planta. E Jonas, quando olha aquilo tudo seco, eu não acredito! Como tem a linguagem, parece que eu joguei pedra na cruz. Só pode ser, está dando tudo errado para a minha vida. Primeiro aquela raça se converte, e agora a plantinha morreu. Eu não acredito. Eu também quero morrer. Chega! Está dando tudo errado para mim. Senhor, eu prefiro morrer. Chega! E é o momento que Deus se levanta e vem falar com os Jonas. Agora eu te peguei. Jonas, você acha correto isso, Jonas? Por acaso você plantou alguma coisa para nascer? Por acaso você teve algum trabalho, pegou para crescer? Jonas, ela nasceu um dia e morreu no mesmo. E é apenas uma planta. Você está chorando, se lamentando, pedindo a morte por causa de uma planta que hoje nasceu e no mesmo dia morreu, e você não fez nada por ela, para que ela viesse nascer e crescer. Você está tendo misericórdia dessa planta, Jonas. E você não queria que eu tivesse misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem discernir a sua mão direita da esquerda, de crianças e animais? Será que temos agido assim?
temos tido misericórdia de algumas coisas e não temos tido misericórdia de pessoas. Estamos trocando os valores, as coisas estão valendo mais do que as pessoas. Nós temos uma missão para cumprir e precisamos apenas obedecer. Não importa para onde Deus vai te levar. Eu li até um texto aqui que seria o qual eu ia pregar hoje. Deus fez a mensagem mudar. Não importa para onde Deus vai te levar. O que importa é você ir para onde Ele quer te levar. João 3,8 está escrito assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Se somos nascidos do Espírito, temos que apenas permitir o vento nos levar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia!